Vamos lá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro mais ultrajado, mais aviltado dos últimos 10 anos no Brasil, tanto pela esquerda e, sobretudo, pela dita direita e, sobretudo, pela olavosfera, ambiente do qual eu venho. Então, falar sobre esse livro é falar sobre uma das minhas maiores ambições intelectuais da minha vida era ler o Poeira da Glória. Livro que eu vi ser lançado lá em 2015, já acompanhava o Martim, como vocês bem sabem aqui no canal, que eu venho comentando parte da obra dele. E quando eu tive minha primeira experiência com a Poeira da Glória, foi uma experiência muito ruim, me senti incapaz de ler. Mas como no fundo eu sabia do valor da obra e do peso intelectual do Martim, eu sabia que um dia eu deveria ler. Não imaginaria quando esse dia seria. E para minha surpresa, após aí umas férias que forçadas em casa em função do falecimento do meu sogro, que Deus o tenha, 3 dias antes de nós sair em viagem de férias com a família, acabei ficando em casa, 15 dias em casa, e hoje eu concluí o livro, a leitura do Poeira da Glória. Então foram umas férias em casa que eu li Crise e Utopia inteiro, do Martim, e li Poeira da Glória. Em 15 dias eu li esses 2 livros, motivados, como vocês bem sabem, aí pelo meu reinteresse na obra do Martim. E nem eu imaginava, confesso a vocês, que eu leria o Poeira da Glória nesse exato momento da minha vida, porque eu não me sentia ainda preparado, em que pese todo o meu redirecionamento para ler a obra do Martim, li o Crise e Utopia, e ainda assim eu estava cético quanto às minhas condições para ler Poeira da Glória. Tal era o meu trauma com este livro, que eu vou explicar nesse vídeo, as origens desse trauma, que é em boa medida, se não o trauma de uma geração, é o trauma de todos os meus amigos e colegas que viveram na olavosfera nesses últimos 15, 10 anos. Sobretudo quem viveu na olavosfera ali naqueles anos de 2015, quando foi lançada a Poeira da Glória, e sobretudo logo após, 2016, 17 e 18. E aqui, quando eu falo olavosfera, eu tento falar na olavosfera no sentido mais profundo da influência do Olavo do que aquele Olavo que hoje é conhecido pela maioria das pessoas, que é o Olavo que fez um bom diagnóstico sobre o PT, sobre o Lula, sobre o esquerdismo, né? Esse Olavo mais mingauzinho, né? Nutritivo, como todo bom mingau, mas é a parte do Olavo que é o mingau, não passa do mingau. O Olavo tem uma obra muito mais profunda, né? Um círculo de leitores muito mais interessados e um ambiente em torno do qual o Martim fez parte muito mais consistente e profundo do que o Olavo Mingau, que fala do PT, da esquerda e que se popularizou em todo o Brasil. Então, eu tenho vários amigos que conhecem esse Olavo Mingau, né, e alguns poucos que conhecem, né, o Olavo mais profundo, alguns colegas meus de leitura, de estudo, lá dos velhos tempos. Falo muito com vocês, com esse público que viveu esse ambiente há 10 anos atrás, que viu a Poeira da Glória ser lançado e que viu logo em seguida a Poeira da Glória e seu autor, Martim Vazquez da Cunha, ser vilipendiado pelo ambiente da olavosfera. Um aviltamento contra a obra do Martim e a pessoa dele, que paradoxalmente, para usar um termo caro ao Martim, a obra do Martim, não está previsto aqui nesse livro, no início do último capítulo, depois que você encara 500 páginas dele, mas está descrito o que iria acontecer com ele, nesse capítulo chamado Carandiru Intelectual.
Ele fala exatamente o que aconteceu com ele meses depois que essa direita do círculo da Olavosfera teve conhecimento do livro, deu as primeiras pinceladas nela e começou ali uma campanha de linchamento, de perseguição e logo em seguida de menosprezo, desdém e um ostracismo para cima do Martim. Olavo de Carvalho deu o comando e nós, à época, incluso eu, e é por isso que esse livro também conversa com a minha biografia, e é por isso que esse livro era uma das minhas grandes ambições intelectuais. E aí você vai dizer, poxa, mas ambição intelectual ler esse livro? A Poeira da Glória? Não é ler Dante, ler os romances do Dostoiévski? Não. Uma das ambições, das grandes ambições intelectuais da minha vida era ler isso aqui porque conversa com a minha vida. A Poeira da Glória, o ambiente de 2015, 16, 17, em que ele foi lançado da Olavosfera, o vilipêndio, o ultraje que o Martim sofreu pela direita, pela Olavosfera com esse livro, faz parte da minha biografia. Eu estive lá, eu vivi lá, eu vi o comando do Olavo e como bom seguidor do Olavo à época, né, se o Olavo deu o comando, eu vou seguir o Olavo. Eu não vou seguir o Mastim Vaca, como era o apelido, né, genial que o Olavo dava naqueles que ele não gostava por algum motivo. Então, entre o Mastim Vaca e o Olavo, quer dizer, o Mastim Vaca, ha, e o Olavo, obviamente que eu fiquei com o Olavo. Entre o Chico Caso, então o Francisco Raso e o Olavão, o velho sábio, eu ficava com o Olavo. Então ele dava o comando e nós saía, né, menosprezando, achincalhando, todos os nomes aí que o Olavo dava o comando em que pese ser de direita, em que pese ser contra o PT, em que pese até ser conservador. Não passava de um Mastim Vaca, não passava de um Chico Caso e e a locomotiva do Olavo foi. 2016, 17, 18 elege-se Bolsonaro. É um outro momento dessa Olavosfera, a eleição do Bolsonaro, é outro momento. E passa governo Bolsonaro, Olavo vem a falecer em 2022, volta Lula, no meio disso vem uma pandemia infernal e cá estamos nós. Então, assim, para mim é um momento muito importante da minha biografia falar sobre o livro A Poeira da Glória após eu ter lido ele de cabo a rabo em 7 dias de leituras, exatos 7 dias de leituras. As férias me deram o privilégio de ler em torno aí de 80, 90 páginas por dia desse livro fascinante, luminoso, e no fim das contas esse livro me oportunizou uma libertação intelectual de muitos vícios, de muitos vieses, de muitas crenças bastante enraizadas, e é uma libertação que ela, enfim, eu estou utilizando aqui a expressão que o livro me libertou. Na verdade, o livro me alertou, me sacudiu, tirou certas escamas dos olhos que antes estavam presentes e então entrou luminosidades na minha reflexão, na minha história, de onde eu passei, as influências intelectuais que eu tive, tanto da Olavosfera, do próprio Olavo, falando propriamente, quanto da minha formação acadêmica em economia, um mestrado em ética e filosofia, as leituras em economia, ciência política, as leituras doutrinárias, as leituras ideológicas, escolas do pensamento econômico, tema do desenvolvimento econômico, que eu me dediquei nos últimos anos e que tem vários vídeos aqui no meu canal, que eu dividi com vocês os estudos nos clássicos do desenvolvimento econômico que eu me debrucei e estavam me influenciando a enxergar o próprio desenvolvimento econômico das nações de uma forma
diferente da que eu tinha até então, modelada pela ideologia liberal. Então eu expus muito isso nos vídeos aqui no YouTube sobre esse tema, e até nesse aspecto, até no tema do desenvolvimento econômico, das escolas desenvolvimentistas, a poeira da glória acaba dando uma voadora nessas ambições, nesses projetos de nação que é inerente a essas teorias, a essas ideologias. Então, esse livro vai muito além de libertar o seu leitor das influências nocivas de Olavo e da Olavosfera. Quem não lembra do ataque sobre a gramática desse livro, feita por Rubens Enderle, lá no Facebook, provavelmente foi em 2016 ou final de 2015, logo após o lançamento do livro. Eu lembro muito bem, inclusive eu fui um dos caras que comenta, todos nós comentávamos lá, o Martim, a gente zoava, mas isso tudo foi 100% sob um ambiente de estímulo, comando e controle do Olavo, no qual nós estávamos imersos, né? Afinal, estávamos prestes a derrubar o PT, era aquele momento muito eufórico que nós vivíamos, a nova direita havia nascido e já estava mostrando seus músculos, e quem não tivesse com Olavo naquele ambiente, se não era inimigo, pelo menos deveria ser ostracizado, vilipendiado. Foi o que fizemos com Martim naquela época. Mas, transcorridos 10 anos, praticamente exatos 10 anos, eis que me reencontro, faço um retorno à obra do Martim, que, como já falei em outros vídeos aqui, começou a minha admiração por ele quando eu li aquele velho ensaio, A Política do Espírito, hoje publicado no Substack dele como A Permanência da Perda, que eu me fascinei e vi que ali tinha um grande escritor, um analista profundo da política, um escritor com domínio profundo da filosofia, de Platão, de Eric Wegelin, da poesia, da literatura, e que precisava ser devidamente lido e meditado. Eu lembro que eu mandei um e-mail para o Martim lá em 2015, quando eu li A Política do Espírito, que eu falei que tinha que publicar aquilo, que era fascinante, e ele me respondeu o e-mail muito objetivamente. Se você gostou da Política do Espírito, fica tranquilo, vai ler o Crise e Utopia, e sobretudo A Poeira da Glória, que os desdobramentos e aprofundamentos da Política do Espírito tá nesses livros. Então, como eu não estava no momento para ler esses livros e etc e tal, veio aquela campanha de assassinato de reputação contra o Martim que eu me influenciei, deixei de lado e vou fazer outras coisas, vou seguir lendo o Olavo, fazendo os cursos do Olavo, que é o que importa, né? Naquele momento era isso. E finalmente, 10 anos depois, então, eu li o que o Martim me recomendou que eu fizesse, que é ler o Crise e Utopia e ler A Poeira da Glória como aprofundamento do que está no brilhante A Permanência da Perda, que espero que publiquem em livro esse Permanência da Perda tão logo também. Precisamos desse livro aí. Dá para você dizer que é o livro número 1 do Martim, mas com a modificação que ele fez agora nessa versão chamada Permanência da Perda, ele atingiu uma maturidade que vai se encontrar muito mais com A Poeira da Glória, que é o livro de 2015. A Política do Espírito é de 2002. E uma questão que eu preciso colocar aqui, nesses comentários sobre A Poeira da Glória, é que me chamou a atenção em que pese o Martim ter tido toda uma proximidade intelectual com Olavo de Carvalho, inclusive biográfica, né? Ele passou uma temporada de algumas semanas na casa do Olavo, lá no ano 2000 ou 2001, e parecia assim que o Martim seria alguém que tivesse uma dívida intelectual
muito grande, quase que exclusiva ao Olavo. E quando você lê o Crise e Utopia, você percebe que é um livro magistral, escrito entre 2008 e 2009, publicado em 2012, mas que não tem referência bibliográfica nenhuma do Olavo, nem sequer do Jardim das Aflições, que poderia se presumir que poderia ter, e nem mesmo uma citação qualquer ao Olavo, ao trabalho do Olavo. E é um livro de 2008, 2009. Pega a dissertação que ele escreveu lá no site da... Ele não tem menção ao Olavo. Então isso me chamou a atenção, né? Mas que independência intelectual toda é essa que Martim tem, que para mim deveria ter Olavo na minha cabeça e não tem. Aí tu pega o livro Poeira da Glória que ele escreveu em 2014, 2015, 13, 14 e 15, tu vai lendo, e deveria ser o momento de reconhecer o Olavo como um ícone da cultura brasileira, como o cara que iria reformar e restaurar a cultura no Brasil, aliás, um tema caríssimo a esse livro, a suposta restauração da cultura do Brasil, não tem nenhuma referência ao Olavo como alguém que em condições de fazer isso. E o livro foi publicado em 2015, antes dele ser vilipendiado por Olavo e pela Olavosfera. Tem duas citações de passagem ao conceito de mentalidade revolucionária aqui que o Olavo utiliza e uma menção ao livro Imbecil Coletivo. Mas é só isso, é uma linha que menciona como uma nota de rodapé, num livro de 591 páginas, que fala sobre cultura, que fala sobre a história do Brasil a partir da literatura, da história cultural do nosso país, mas não se reporta ao Olavo de Carvalho nem como alguém que estava fazendo aquilo que ele dizia que estava fazendo naquele exato momento de 2013, 14 e 15, que era o projeto de restauração intelectual e cultural do Brasil. Então isso são coisas que me chamaram a atenção, que o Martim não paga pedágio, o Martim não pagou o pedágio para Olavo de Carvalho antes mesmo dele ser vítima de uma campanha de difamação, de aviltamento e, por fim, proscrição dele. Aliás, falando em proscrição, o Crise e Utopia vocês não encontram em lugar nenhum aí, porque foi proibido por Olavo de Carvalho que a Vide Editorial, que foi a editora que publicou, continuasse publicando o livro do Martim Vázquez da Cunha. Então é por isso que vocês não têm. A boa notícia, entretanto, é que este ano de 2025, muito provavelmente, saia uma segunda edição ampliada do Crise e Utopia, graças a Deus. Que assim seja. Leiam este livro assim que sair, adquiram e leiam, que é uma obra grandiosa, em que pese, e aqui é importante falar, a dificuldade do capítulo 1. O capítulo 1 é de fato um capítulo que, ao leitor que não se esforça, ele vai perder o interesse muito facilmente. Eu, de minha parte, eu tive que empreender um esforço muito grande para cruzar o capítulo 1. E queria parar, não queria continuar a ler o livro para entender melhor as minúcias e a profundidade do capítulo 1. E um conselho que o Martim me deu é: continue lendo o livro para depois julgar o capítulo 1. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter continuado lendo o livro até o fim, em que então o capítulo 1 começa a se esclarecer aos poucos. Então, você passa, é como uma montanha-russa o Crise e Utopia. Você começa, sabe como é que é a montanha-russa, né? Ela começa subindo devagarinho, forçosamente, uma subida íngreme aqui, vai devagar, 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 parece que vai voltar para trás às vezes até chegar lá no topo. Quando chega no topo dessa subida, a montanha-russa desce com tudo e começa aquela loucura. O Crise e Utopia eu tive a mesma sensação de andar numa montanha-russa. O primeiro capítulo íngreme, pesado, forçado, mas quando chega no fim dele, que é o ápice dessa montanha, e você entra no capítulo 2 em diante,
é como se tu fosse engolido e envolvido por um romance, que começa a falar propriamente do Thomas More, dos seus dilemas, da tensão da vida dele, do momento histórico ali, do início do século XVI na Inglaterra, com a crise do pensamento religioso, a emergência do renascimento e do humanismo que nasce ali. Thomas More é um ilustre representante desse humanismo cristão, e como todas essas tensões da realidade, tema caro ao Martin, que permeia toda a obra dele, a complexidade da vida, a tensão do homem diante da realidade material e a transcendente, está presente ali na vida, no contexto histórico e na obra do Thomas More. Então, essa é a grande aventura magistral do Crise e Utopia. E voltando ao Poeira da Glória, é um livro que fala de vários conceitos muito caros, né? O livro é oficialmente intitulado A Poeira da Glória, uma inesperada história da leitura brasileira. Mas é um livro que ele volta e resgata tudo aquilo que está nos trabalhos anteriores do Martin, tanto Crise e Utopia, quanto A Permanência da Perda, que é mais antigo. Então nós vamos ter aqui, já de cara, um dos conceitos muito caros ao Martin, que é o fascínio dos intelectuais pelo poder, chamado como pleonexia, tratado desde Platão, era um tema que está tratado por Platão em A República e em Gorgias, inclusive eu tenho que ler Gorgias, e foi muito desenvolvido também por Eric Wegelin. O Martin, aliás, ele é um escritor muito influenciado por Eric Wegelin. Eu vejo que o Eric Wegelin está muito presente na cosmovisão do Martin, ainda que o Martin tenha também a sua própria originalidade e o seu próprio tom que ele imprime à sua escrita e aos temas em que ele trata. Prova disso é esse livraço aqui, A Poeira da Glória. Está aí para provar o meu ponto. Temas, conceitos que permeiam A Poeira da Glória. Então, a pleonexia, que é o fascínio dos homens de letras pelo poder, que acometeu Olavo de Carvalho no fim das contas, que virou um ensaio do Martin lá na Tirania dos Especialistas. Tema que está aqui no Crise e Utopia, por isso que eu digo que a crítica do Martin ao Olavo, ela não inicia e não acaba naquele ensaio dele sobre o Olavo de Carvalho. Ela inicia no Crise e Utopia, um livro que foi escrito em 2008 e 2009. Está aqui. Aliás, é no Crise e Utopia, na introdução do Crise e Utopia, que no fim dessa introdução tem uma mensagem simplesmente fantástica que ele cita o Joseph Conrad, que é a seguinte, e isso aqui é um ingrediente crucial da obra do Martin. O meu trabalho que eu faço aqui, pelo poder da palavra escrita, é fazer você ouvir, fazer você sentir e, antes de tudo, fazer você ver. Isto e nada mais, isto e nada mais. E isso é tudo. Fazer você ver. Então, está na introdução do Crise e Utopia, que o objetivo do meu trabalho é mais do que qualquer outra coisa fazer você ver. Isso é muito importante porque você vê que o Martin, ele não está te oferecendo nenhuma doutrina, nenhum plano para ajudar presidente de país, nenhum plano para salvar o Brasil, nenhum projeto nacional e projeto de nação. Ao contrário, ele implode todos os alicerces que seguram essas pontes de pé. E isso é notável no Poeira da Glória. E é por isso que o Poeira da Glória conversou muito comigo. Não só pela crítica que está aqui, aquele ambiente da lavosfera do qual ele veio ser vítima, escrachado, mas as ideologias econômicas, políticas, que também são muito caras a minha jornada de estudo.
Então, dando sequência aos temas e conceitos que permeiam essa obra, além do pleonexia, o fetiche do conceito, né, que é a mentalidade utópica, as ideologias, né, você escreve belas frases, você cria grandes projetos de nação, grandes ideologias políticas, racionalistas, sempre, obviamente, com as melhores das intenções, inegavelmente. Só que o resultado de tais planos, de tal mentalidade utópica ou fetichismo do conceito é sempre a tragédia e, mais do que isso, é sempre o asfixiamento daquilo de mais valoroso e precioso que o ser humano tem, que é outro tema caríssimo e fundamental à obra do Martim, a nossa liberdade interior. Outro conceito que permeia este livro, que também é o problema do mal, que está aqui também. O conceito de deserto particular, que tem a ver com liberdade interior, que tem a ver com exílio, também permeado aqui. A noite escura da alma, o mergulho no real, o pesadelo do paradoxo, o esteticismo, que é aqui a crítica que ele vai fazer de vários literatos brasileiros, como que esse esteticismo é uma escolha na cultura literária brasileira que praticamente vitimou todos os nossos escritores. Todos. E isso é impressionante porque determinado autor que o Martim começa a analisar, você vê, opa, aqui está a solução, aqui teve alguém que se salvou. Lá pelas tantas, na vida, na obra do cara, ele foi armadilhado pelo esteticismo e incorreu também nesse problema. Então, é muito interessante essa parte. A questão da ambiguidade, né? O Martim é um autor que respeita a natureza do real, por assim dizer, com a sua complexidade e, portanto, ambiguidade. Então, também está muito presente aqui na obra. O conceito de totalitarismo cultural, que é onde todos esses conceitos, como do fetichismo do conceito, a mentalidade utópica, o esteticismo, nos levar a esse totalitarismo cultural, portanto, abarca tanto a esquerda, que dá para se dizer que é a inauguradora e que implementou esse totalitarismo cultural, mas também quanto à direita. E aqui eu falo, sobretudo, da influência do Olavo de Carvalho, da qual eu estava no meio, e por isso que eu falo que esse livro dialoga com essa realidade perniciosa criada por Olavo de Carvalho, e então tem essa relação biográfica comigo, porque eu estive lá. A questão do ressentimento é tratado no livro também. O livro, inclusive, tem uma resposta à reação de Rubens Enderle. Página 525, eu marquei aqui. O Martim já sabia que um suposto Rubens Enderle o achincalharia por causa de certas coisas da obra e o Martim já tinha previsto aqui, 525. Mas leia o livro inteiro, não vai ler só essa página não. E a vida do espírito, por fim. Conceito de vida do espírito, que é o núcleo fundamental da obra do Martim. Não por acaso, o primeiro livro do Martim, não publicado, que vocês sabem que hoje se chama Permanência da Perda, que está lá no Substack, se chamava A Política do Espírito ou Em Busca da Unidade do Ser. Então o Martim já dissertou naquela investigação sobre a questão da política do espírito. Se era possível desenvolver um político do espírito que cumprisse o seu papel de unir o fio tênue, precário, que liga a realidade material com a realidade transcendente nesse mundo imperfeito, paradoxal, ambíguo, permeado pelo problema do mal e, mais do que qualquer outra coisa, com a questão definitiva do fenômeno da morte. O Martim leva tudo isso em conta. E quando nós esquecemos da transcendência, quando nós esquecemos do fenômeno da morte, da nossa vida interior e da liberdade interior, a gente é refém, é presa fácil
de toda e qualquer ideologia, de todo e qualquer fetichismo do conceito, de todo e qualquer mentalidade utópica, seja a esquerda, com as ideias mais socialistas, dirigistas, comunistas, por isso o Martim é odiado pela esquerda, quanto da direita, seja liberal, conservadora, olaviana, tradicionalista, catolicista, cristianista, o que quer que vocês queiram que termine com ismos, com essas ideologias, com esses modos de pensar abrangente, a defesa da transcendência e da vida do espírito são o esteio firme que permeia a obra do Martim, toda ela, e que se coroa de uma forma luminosa, reveladora e brilhante no Poeira da Glória e no fechamento do livro, de forma assim arrebatadora. E é por isso que a Poeira da Glória é o antídoto para a nossa geração. É o antídoto para todos os meus companheiros que mergulharam na olavosfera, como eu fiz, e viveram aqueles anos excitantes de 2015, 16, 17 até 18, sob a influência e sob o controle do Olavo. Eu nem vou falar depois de 2019 com Bolsonaro, que ali o trem descarrilhou completamente, e o Martim já tinha visto isso há muitos anos. E depois da pandemia nem se fala, que foi o momento em que eu me afastei desse ambiente. Eu só fui conseguir enxergar algumas coisas na pandemia. Quando eu vi, e hoje iluminado com as contribuições do Martim, que os meus amigos da olavosfera estavam com pleonexia, com o fascínio pelo controle da realidade, pelo fascínio pelo controle do poder. E aquilo eu não conseguia aceitar, aquela loucura no qual eles estavam inseridos, e eu comecei a me afastar. E em abril, 20, 30 dias após a pandemia e o surto de pleonexia, assim hoje eu vejo com muita nitidez, entre esses meus amigos e colegas de COF, que fazíamos cursos e mais cursos do Olavo, e influenciados 100% pelos comandos do Olavo, eu resolvi me afastar, sair dos grupos, me afastei, fiquei recluso, para utilizar um conceito do Martim, vivendo uma espécie de exílio que me afastou e fiquei imerso num momento mais afastado, envolvido com outras coisas, não fiquei recluso como um monge, mas segui minha vida de trabalho normal, minha vida de família normal, mas afastado daquele ambiente enlouquecedor que Olavo construiu e influenciou na turma. E aí, depois daquilo, deu no que deu, né? Bolsonaro vem pandemia, a pandemia vai, Bolsonaro sai do governo, vem PT e cá estamos nós, 10 anos depois, a esse livro magnífico, A Poeira da Glória, que fala muito sobre o passado cultural do Brasil, e falou muito sobre os desdobramentos desse ambiente intelectual do Brasil e até político depois que esse livro foi lançado. Então isso que acaba sendo também incrível na profundidade e na maturidade do Martim, que depois do livro a caravana do Olavo avançou, a locomotiva do Olavo seguiu avançando, fez um presidente, Martim escrachado, vilipendiado, ostracizado, permaneceu retido, em silêncio, firme, porque ele estava enxergando, desde então, o que nós não enxergávamos. E é exatamente esse ponto. O Martim estava enxergando e seguiu firme.
escrevendo, solitário, no fim das contas, olhando em perspectiva, 10 anos depois, com tudo o que aconteceu com o Brasil, com a nova direita, com a olavosfera, o Martim manteve-se de pé entre as ruínas, apesar, inclusive, das cicatrizes que a loucura de um homem impôs na sua vida. E cá estamos nós, depois desse período todo, com o privilégio de ter lido Crise e Utopia e com um destaque muito especial a Poeira da Glória, que era um dos meus desafios intelectuais da minha vida, ler esse livro. E que finalmente, ajudado por um ímpeto de ler o Martim, que começou com a leitura de ensaios dele, depois eu quero inclusive fazer um vídeo como ler Martim, por onde iniciar ler Martim, ou pelo menos como eu fiz esse percurso, que hoje eu posso dizer que eu li a obra inteira do Martim, considerando que são 3 livros, Crise e Utopia, A Poeira da Glória e o Tirania dos Especialistas, e também tive o privilégio e a honra de ler vários e vários dos seus ensaios, aqueles ensaios longos, de 15 páginas, 20 páginas. Inclusive, eu li alguns ensaios de literatura, que quando ele escrevia ali em 2013, 14, 15, no jornal Rascunho, eu não conseguia entender absolutamente nada. Eu e meus amigos da Olavosfera criticavam o Martim por isso, ele escreve mal. Alguns amigos me diziam, ele é um surrealista, ele tem um vício uspiano de se escrever, quando na verdade não é nada disso. Inicialmente é uma má vontade nossa, e mais uma incapacidade de entender as influências literárias do Martim, que realmente, meus amigos, estão muito longe da influência de Olavo de Carvalho e de tudo aquilo que ele ensinou sobre literatura lá no COF. Essa é a grande verdade. Uma das coisas que também me surpreendi ao ler a obra do Martim, de ver o quão distante, o quão afastado o Martim estava de Olavo desde o seu primeiro livro de 2008-2009, que foi publicado em 2012, Crise e Utopia. O quão afastado o Martim está de Olavo aqui. E o quão fantástico é esse livro. E A Poeira da Glória, que foi esse coroamento glorioso, se me permitem o gracejo, desta obra iniciada aí há mais de 15 anos. E ela não terminou, essa é a boa notícia. O Martim diz, aqui até no livro, que esse livro aqui é uma continuidade temática do Crise e Utopia, então leiam Crise e Utopia e depois A Poeira da Glória. Esse é o caminho certo para se ler e compreender profundamente o Poeira da Glória. E vem aí o terceiro livro da trilogia, que é A Disciplina do Deserto, que aí sim o Martim diz que ele fecha toda essa trilogia com A Disciplina do Deserto, que também deve sair em 2025, que assim seja, se Deus quiser, venha A Disciplina do Deserto para nós usufruir de mais uma obra do Martim Vázquez da Cunha. Tá bom, pessoal? Meu objetivo era dividir com vocês a minha jornada em ler Martim Vázquez da Cunha, dividir um pouco como é que a minha conexão biográfica se deu com o Martim e com a obra dele no meio da Olavosfera. E se você gostou, curta aqui o vídeo, assine o canal, divulgue para as pessoas que precisam ouvir o meu relato, que ele possa ajudar mais pessoas a sair da gaiola das ideologias de esquerda e de direita, da gaiola dos projetos de nação, da gaiola da revolução cultural, da gaiola da reforma do Brasil. E vamos buscar e olhar se é que a obra do Martim nos ajuda a ver
aonde está a verdadeira preciosidade da vida humana, que nós temos que, no fim das contas, nos concentrar. O Martim nos ajuda, sem sombra de dúvidas, a ver isso. E eu espero que vocês tenham o privilégio de também ver. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Curta o canal, divulga e até o próximo.